Ele, é preciso você estudar escatologia, para você saber bem o que falar, mas o que me chama a atenção nas cartas do Apocalipse é que a palavra vai revelar em cada carta um tipo de igreja. São 7 igrejas, as igrejas da Ásia, as primeiras igrejas, e quando João ele começa a escrever, o Senhor começa a mandar as cartas para as igrejas. Eu vejo que a cada igreja representa um tempo da igreja, historicamente, como foi passado ao longo dos anos. Cada igreja se identificava com uma determinada atitude. Cada carta tinha a igreja que era morna, e Jesus fala: não seja morna, ou você é quente ou você é frio, ou vamos vomitar. Tinha a igreja que o Senhor Jesus fala: tenho contra ti que tu largaste o primeiro amor, lembra lá onde você caiu, volta às primeiras obras. E essa igreja de Filadélfia que nós lemos, nós vemos que o Senhor traz para elas: olha, eu conheço a tua obra, eu sei que mesmo você tendo pouca força, você guardou as minhas palavras. E quando eu comecei a ler esse versículo, algo que chamou a minha atenção é que quando começa a carta, diz assim, isto diz o que é santo e verdadeiro. Quando Jesus ele dá uma palavra para nós, irmãos, não é qualquer um que está falando, não. Isso diz o que é santo e verdadeiro. O irmão do seu lado pode mentir, pode errar, porque às vezes até sem querer a gente erra, a gente decepciona, acontece, nós somos seres humanos. Mas aquele que é justo, que é verdadeiro, o que é santo, ele não mente. E se ele fez uma promessa, se ele tem uma palavra sobre a nossa vida, vai se cumprir. Porque ele é justo, ele é fiel, ele é santo e verdadeiro. Então quando o Senhor ele tem uma palavra sobre nós, irmão, o inferno pode tentar, perseguição pode se levantar, enfermidade pode ser o que for, mas isso diz o que é santo e verdadeiro. Quando o problema se levantar contra a nossa vida, isto diz o que é santo e verdadeiro. Ainda que pareça não ter jeito, mas isto diz o que é santo e verdadeiro. Ele é fiel, e é esse Deus e é esse Jesus que é por nós. Como o louvor que a gente hoje cantou, às vezes nós somos tão pequenininhos, tão fraquinhos, nos sentimos tão pequenininhos, mas nós o amamos. E a palavra de Deus diz que nós amamos Ele porque primeiro Ele nos amou. Não é porque nós somos bons, nós somos bonzinhos, não. É porque o amor dele é tão grande, tão poderoso, que Ele nos amou. Por causa disso nós amamos Ele. E diz assim, isto diz o que é santo e verdadeiro, lá no versículo 7. O que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém pode fechar. Mas a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Quando Deus abre uma porta para você, olha, eu vou te abrir uma porta de emprego, eu vou te abrir uma porta de relacionamento, eu vou te abrir uma porta de prosperidade. Irmão, se foi Deus que abriu, o que é justo e verdadeiro, ninguém pode fechar. Agora, se Deus disser, estou fechando, ninguém pode abrir. Porque Ele é justo e verdadeiro. Que nós possamos ter na nossa vida a certeza de que o nosso Deus, o nosso grande Deus, Ele é esse que abre e ninguém fecha. E que Ele fecha aquilo que ninguém pode abrir. Porta de depressão está fechada em nome de Jesus. Porta de enfermidade está fechada em nome de Jesus. Porta de dívida, de dificuldade financeira está fechada em nome de Jesus. E aquilo que Ele fecha, ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir. Porque o nome de Jesus sela, fecha e ninguém pode abrir. E quando Ele abre também ninguém. Quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Quando Ele abre, ninguém pode fechar. Aquilo que Deus estabelece na nossa vida, irmãos, o homem não pode mudar. Amém? Eis que sei, versículo 8. Eis que sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eis que sei as tuas obras. E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Eu pus. É presente, passado ou é futuro? Eu pus. Ele vai pôr uma porta. A palavra de Deus está dizendo que Deus vai abrir uma porta. Ele já abriu. Eis que eu pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, que Ele está dizendo nessa noite para você, aquilo que você está chorando, eu
está marcado, decretado, confirmado em nome de Jesus. Amém? Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Que todos nós, como eu estou dizendo, nós somos pequenos, somos fracos, mas nós temos em Deus a força necessária para continuar. A palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu gosto muito de falar isso. Porque quem é sempre forte o tempo todo, nunca vai experimentar o poder perfeito de Deus. Entende que o poder de Deus se aperfeiçoa. Ele é poderoso, mas esse poder, ele é aperfeiçoado quando a gente está fraco.